Clube do Livro CBN, com José Godoy. Oi, Zé, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde. Dudu, tô rindo do Dudu, viu? Dudu é muito engraçado, gente. Vocês não sabem Dudu no bastidor. A gente precisa colocar um microfone pro Dudu aqui. Vai ser maravilhoso. Ele quase errou sua vinheta, ficou muito emocionado. Mas vamos lá. Hoje, o Zé vai trazer informações sobre um brasilianista norueguês que escreveu um livro chamado A Luta pela Floresta. Eu não vou... É Torkel? Olha, minhas fontes norueguesas dizem que é Torshäll. Torshäll. Eu ia falar, eu não vou me arriscar e já fui me arriscando e já errei. Torshäll Leira. É isso? Exatamente. Ele fala sobre a relação entre esses dois países, que é uma relação muito pouco abordada, acho que no noticiário, né? Enfim, quem que já ouviu falar das relações entre Brasil e Noruega, não? Eu acho que esse é um ponto importante, acho que é um lançamento, acaba de sair no ser Brasil. o Fundo Amazônia, né, que esteve recentemente no nosso, desculpa te interromper, mas eu lembrei, no nosso noticiário, falando sobre a relação entre os dois países, né? E é central nesse livro, né? Então, ele acaba abordando, o Torshäll, ele, há muito tempo, ele já morou no Brasil, ele está ligado ao estudo do que acontece ali na Amazônia há muito tempo, algumas décadas já. Ele fez um livro bem interessante, eu acho que é justamente para esse leitor que tem várias entradas para o leitor, assim, tem questões que são bem prementes e bem recentes no Brasil, que são temas muito importantes, como o Fundo Amazônia, que eu acho que está na pauta ambiental, uma das grandes questões ambientais, né, nesse último tempo, em relação ao contingenciamento dos recursos. Você tem a questão da Hidroalunorte, que teve aquele vazamento enorme no Pará, é uma empresa norueguesa. Só esses dois pontos já são capítulos muito importantes, aliás, até mais de capítulos. No caso da Hidroalunorte, ele conta em vários capítulos a história da empresa, e eu acho que isso é bem interessante, assim, porque acho que traz assim, de uma perspectiva que não é uma perspectiva estrangeira, de alguém que conhece bastante, pelo menos esse aspecto no Brasil, e eu acho que isso acho que cria muita possibilidade para a gente ampliar a discussão local aqui. E é legal, Tati, porque esse é um livro também que eu acho que é outra entrada boa para o leitor, é um livro que é a complexidade dessas grandes decisões internacionais, né? Porque a questão ambiental, na verdade, a questão ambiental e a questão dos investimentos em negócios de um país em outro país estão todas nesse grande contexto aí da globalização e dessas negociações que se acaba tendo em nível mundial para conseguir coisas. Então tem ao mesmo tempo, e acho que ele faz um livro que é legal, porque não é um livro só panfletário, no sentido de só criticar quem investe no Brasil, mas também não é um livro ingênuo de achar que esses investimentos também não têm consequências, né? Então ele acaba mostrando isso de uma forma bem interessante. Então, por exemplo, no caso da Hidroalunorte, ele conta toda essa história, para o ouvinte ter uma ideia. Essa é a maior, quando a Hidro compra da Vale, né? A primeira ela foi sócia da Vale, essa mina ali no Pará, né, de exploração da alumina, né, que é a base do alumínio. Quando a Vale desenvolve essa empresa, depois a Hidro vira sócia e depois a Hidro vira dona dessa empresa. Essa é a maior aquisição da história norueguesa, para você ter uma ideia. Então é um investimento muito grande que o país faz e fez no Brasil. E toda a questão do vazamento e como ele foi conduzido, uma série de contradições ali, primeiro uma negação do que tinha acontecido, ninguém sabe exatamente o quanto vazou, quanto não vazou. Tudo isso tem implicações enormes no Brasil, mas também na Noruega, porque também isso acaba pegando muito a própria questões locais ali, econômicas, políticas. Então é interessante você poder ter um livro que te mostre, ele te dá um plano geral muito mais amplo do que um livro talvez de alguém, se fosse um livro de alguém que só vivesse na Noruega ou só vivesse no Brasil. Acho que ele consegue trabalhar bem os dois polos.
Tem algumas histórias também são fascinantes também. É interessante como ele vai conectando tudo, as relações Brasil-Noruega, acho que elas começam desde o século XIX, você tem ali já alguma coisa acontecendo, mas principalmente no século XX você tem várias aproximações entre os dois países. Noruega é um país de fortíssima... ele é muito forte na exploração do petróleo, por exemplo, que é uma coisa que o Brasil também recentemente se tornou. Você tem muito investimento norueguês aqui. Você tem a questão, por exemplo, do salmão norueguês, tem um capítulo fascinante, porque o salmão é um dos grandes negócios da Noruega, só que o salmão cada vez mais ele precisa ser confinado, né? Não é mais o salmão selvagem que você caça, né? São as fazendas, aquelas fazendas gigantescas ali de salmão, para poder alimentar o mundo inteiro, né? Não só o restaurante japonês no mundo inteiro, mas muita gente está comendo salmão no mundo inteiro. Agora, para alimentar esse bicho todo, toda essa bicharada, todos esses peixes ali, a base do alimento é a soja. E a base dessa soja é a soja brasileira. Então você tem uma rede ali enorme ali de conexões entre a soja brasileira e o salmão norueguês que ele vai destrinchando, que é um capítulo fascinante, por exemplo, para mostrar o quanto que no mundo globalizado está tudo conectado, né? O desmatamento para plantar soja num lugar onde não devia impacta numa empresa norueguesa que produz salmão, entendeu? Esses fios ali, que são fios muito longos, que às vezes passam despercebidos, ele vai mostrando. Amazônia daria uma tremenda série, ou uma série documental, ou até uma série ficcional. É muito boa a história, porque é uma história que, se for pensar a fundo, ela remete desde o Sting e o Raoni, ali no final dos anos 80, com aquela coisa do Rainforest, né? Que eles fazem aquela campanha mundial, tem os shows todos, o Raoni e o Sting vão viajar o mundo inteiro. Aquilo desperta uma primeira consciência, acho que a da Amazônia mais forte, pelo menos na Noruega. Tem uma arrecadação enorme de dinheiro da população norueguesa para ajudar no tal do fundo Rainforest, para a criação desse fundo. Aí você se desdobra, passa o tempo, a gente vai chegar para o começo dos anos 2000, que quando começa toda aquela história de acordo climático, tal, você começa a ter um interesse maior. O Brasil começa ali, tem um grupo de ambientalistas brasileiros que consegue formatar ali um projeto que ele era ao mesmo tempo fácil de ser entendido e fácil de atrair. Fácil não, mas pelo menos mais fácil de ser entendido politicamente, porque todas essas discussões, eu acho que ele vai mostrando isso também ao longo do tempo, assim, é um gasto não, mas é um dispêndio de energia absoluto, assim, porque você pega ambientalista, jornalista, político, empresário, reúne isso tudo, né, nesses grandes acordos de clima e tal, para conseguir, às vezes, conquistar uma linha, assim, né, uma coisa mínima. São mínimas conquistas que você vai conseguindo ao longo do tempo. E o Fundo Amazônia tem um momento ali que ele vira um projeto assim excepcional, e a Noruega embarca nisso, né. É uma apresentação na Índia que esses ambientalistas fazem, achando que não ia dar em nada, esses brasileiros, gente que estava ali perto do Ministério do Meio Ambiente na época, e de repente está lá o ministro do Meio Ambiente norueguês, ele levanta o braço e fala, não, a gente tem interesse nisso, vamos colocar dinheiro nisso. E aí o negócio funciona e começa a andar. E tem um momento ali em 2007 que a meta era zerar o desmatamento até 2015, com algo crível, porque o fundo dá muito certo logo de partida. Porque é um fundo ele era muito fácil de entender, você casava a diminuição do desmatamento à injeção de recursos, era muito fácil de você perceber, você quantificava de um lado para poder dar o dinheiro do outro. E isso funcionou muito bem. Aí, só que dali para cá, depois desse momento, que foi um momento que acho que as coisas realmente foram impressionantes, como elas andaram rápido, pensando em termos políticos, a coisa degringolou. Já desde o governo Dilma, a coisa já começou a desandar muito, né? A Dilma com aqueles projetos megalômanos dela, com o Belo Monte, por exemplo, aquilo atrapalhou muito esse projeto todo. Pior, obviamente, depois um Temer, e agora nem se fale com o governo Bolsonaro, que parece que não tem compreensão muito sobre a importância do clima, até por questões políticas. É também um bom livro para isso, para entender o quanto que o clima hoje é ativo, né? A questão da floresta é ativo financeiro, porque a floresta você usa ela para ganhar outras coisas, para conquistar outras coisas. E acho que isso foge um pouco hoje à política brasileira, né? Então é um livro assim bem interessante, viu, Tati, assim, em termos de você conseguir entender conexões ali que são difíceis para um leitor comum, a não ser quem realmente está debruçado nesse tema, estuda esse tema, trabalha com o tema. Para um leitor mais geral, assim, é um livro bem fascinante. Viu? Que bom, muito legal.
O nome dele é A Luta pela Floresta. É de um brasilianista norueguês chamado... Esqueci a pronúncia. Fala como escreve, até melhor pro ouvinte procurar, né? Eu vou soletrar, então. T de Tatiana, O de óculos, R de rato, K de... KKKKK. Não sei o que começa com K. Não sei. Vou começar de novo. T de Tatiana, O de óculos, R de rato, K, J de Juliana, E de elefante, LL, 2 L's. Como é que fala mesmo, Zé? Torshäll Leira. Discutindo as relações entre Brasil e Noruega. Muito bem. Obrigada por hoje, um beijo e até a semana que vem, Zé. Tchau, até mais.